Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é Dr. Antônio Gonçalves. Dr. Antônio Gonçalves é presidente da Comissão de Criminologia e Vitimologia da OAB São Paulo. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Bem-vindo, Dr. Antônio, uma alegria recebê-lo aqui, nosso programa. E hoje vai discutir uma questão bastante polêmica, que envolve a sociedade, tem mobilizado a sociedade, são chamados crimes sexuais. Recentemente nós tivemos um episódio na Avenida Paulista, onde uma pessoa desorientada, sabe-se lá como, provocou um conjunto de atos obscenos, fica até difícil de descrever a cena. Foram consecutivos atos, né? É meio constrangedor até falar assim, em público o que foi feito, embora todos nós saibamos. O horário não nos permite. O horário não nos permite. Eu também tenho constrangimento. Bom, enfim, isso aconteceu, foi bastante pontual essa questão. A moça reagiu e a pessoa foi solta, foi presa, solta. Depois repetiu o ato. Repetiu o ato, tudo mais. A pergunta é, e a sociedade reagiu indignada. A pergunta que eu tenho, a primeira delas é, o direito penal é um instrumento em si suficiente para combater esse tipo de comportamento? Bom, primeiramente, boa noite, Dr. Martins. Sempre um prazer estar aqui no seu programa, nessa que é a nossa casa, a TV Aberta. Realmente, essa questão envolvendo o estuprador é uma questão delicada. Porque no caso desse moço especificamente, me parece que é uma questão que transcende um direito penal. Porque nos últimos 5 anos, uma pessoa que tem mais de 20 infrações sobre o mesmo tema, crime sexual, ele tem algum problema. Sem dúvida. Ele não tem um problema de prisão, ele tem um problema compulsivo, é um problema mental. Isso não se resolve com uma prisão. Ele ser encaminhado para um presídio não é a solução. Aliás, pode ser inclusive a pena de morte para ele, porque para quem está em casa não sabe, o estuprador, de uma maneira geral, ele é muito mal recebido no ambiente prisional e ele sofre o mesmo sofrimento que ele impinge. Ele é estuprado, ele é violentado, agredido, espancado e algumas vezes vem a óbito. No caso desse moço específico, me parece claro que ele tem um distúrbio mental, porque não é concebível uma pessoa que é solta num dia e no outro ele está no ônibus fazendo a mesma coisa. Não tem cabimento. E mais, o que ele fez num ônibus na Avenida Paulista, ele não fez num lugar ermo que não tem ninguém. Não arrastou uma vítima para lá. Pelo amor de Deus. Foi um desequilibrado mental. Muito grave. E respondendo a sua pergunta da questão do direito penal, me parece que depois da reforma houve um distanciamento muito grande para o delito de estupro especificamente. Porque ou é o crime de estupro, o que é o crime de estupro? É você usar de violenta ameaça ou de ameaça física para você obter uma conjunção carnal. Esse é o estupro. Se você não faz isso, você faz qualquer ato diferente da conjunção carnal, você faz atentado violento ao pudor, que é um crime que foi equiparado ao crime de estupro. Só que há uma disparidade de condutas. Se não há o emprego da violência ou grave ameaça, ele é considerado um crime de dano. O que é um crime de dano? É um crime de menor potencial ofensivo. E se ele é considerado um estupro, a pena é muito alta. Então há uma disparidade das duas coisas, porque ou você fica em liberdade e faz um serviço comunitário, porque
o crime de potencial ofensivo menor é de até 1 ano, ou você pega um estupro que é no mínimo de 6 a 10 anos. É muita coisa a diferença. E no caso desse moço, que fez 20 delitos similares em 5 anos... Isso que foram pegos, né? Isso que foi apurado, fora o que não foi apurado. Porque geralmente isso em qualquer polícia do mundo não se apura todos os crimes, né? É impossível isso. O que aconteceu no caso dele no ônibus da Avenida Paulista especificamente? Ele foi solto porque ele não usou a grave ameaça. Então era um crime de dano. Aí eu tenho uma pergunta, eu vou fazer até uma interrupção no seu raciocínio. Isso foi um clamor social? Completo. Como pode uma pessoa que tem um antecedente de 23 delitos da mesma espécie, por uma questão jurídica, ser posto em liberdade, ao invés de ser, e depois ele comete, outra no dia seguinte ele comete a mesma coisa, aí ele é encaminhado. Não foi, vamos dizer, um descuido isso? Qual a sua avaliação? Isso o doutor Martim me provoca porque sabe que eu sou mais radical com essas coisas. Eu acho que falta um pouco de acomodação do judiciário. Não é porque a legislação é falha que você não pode aplicá-la. O juiz, a sociedade em geral reclama que o juiz ele é muito definidor das coisas. Mas nesse caso o juiz ele teve um pouco de omissão. Porque se ele tivesse um mínimo de sensibilidade, ele teria contornado o tipo penal com algo mais ríspido. Ele não precisaria ter prendido o rapaz, mas encaminhasse para uma medida de segurança. Que é levasse para uma clínica. É o que ele precisa. É o que esse rapaz precisa. Eu não acredito. Bom, continue. Veja você, até agora ele não foi encaminhado a uma clínica. Então ele entra e sai. Ele entra e sai do sistema prisional. E isso não resolve. A medida para ele é uma medida de segurança. Ele precisa ser internado, medicado, avaliado qual é o distúrbio que ele possui para tratar. Recentemente eu vi uma manifestação de um psiquiatra conhecido que ele dizia, a respeito desse caso, que ele disse que a reação, sob o ponto de vista clínico, médico, seria a que foi feita. Ou seja, a pessoa, ao sofrer, a mulher ou o indivíduo, ao sofrer um ato... Um constrangimento. Vamos chamar de constrangimento ou na ameaça de sofrer, gritar. Para quê? Para que essa pessoa seja realmente presa, recolhida e seja levada a tratamento. O que você acha disso? Veja, o segundo caso dessa mesma pessoa, no dia seguinte que ele foi solto, ele estava na Brigadeiro Luiz Antônio. E ele foi preso por estupro. Na mesma circunstância, o que mudou de uma infração para outra? Ele colocou a mão no ombro da vítima e pressionou. E aí o juiz entendeu que aí foi uma grave ameaça. Mas o fundamental não foi só a conduta da vítima, e isso fica um ato importante para a população. A conduta exemplar nos dois casos foi do motorista, que trancou a porta do ônibus para ele não descer. Porque realmente a moça precisa gritar para alertar ao fato. E infelizmente as mulheres sofrem cotidianamente esses constrangimentos no metrô, no ônibus, em ambientes muito fechados. Essas pessoas, elas já vão mal intencionadas para se aproveitar da falta de espaço. Então, grite, denuncie, se faça notar que algo aconteceu, para não deixar essa pessoa sair impunemente. Isso não significa que, ele tenha que ser linchado, 2, que ele tenha que ser agredido, não é essa a questão. Mas ele não pode sair com a sensação de insegurança, de que ele está tranquilo, que nada vai acontecer, né? De impunidade. Que ele não pode simplesmente sair, porque senão, sabe o que vai acontecer? No dia seguinte ele vai voltar. Ele vai repetir o ato. Então, qual é o nosso grande problema hoje no Brasil? A questão dos crimes sexuais é uma coisa muito grave. A violência contra a mulher é banalizada. Na questão específica do estupro, nós temos um estupro a cada 11 minutos. Um a cada 11? Um a cada 11 minutos. Eu vou te dar um segundo dado gravíssimo. Nós temos um estupro coletivo a cada 2 horas e meia. Quer dizer, é muita coisa. E eu vou te dar um dado alarmante. Nessa tua estatística, o que é pior, não entra aqueles atos praticados dentro do lar.
porque muitas vezes não é dado notícia deles. Isso é um outro alerta importante para a população, porque, veja, não é porque você é casado que você, mulher, esposa ou o marido, você é obrigado a fazer a relação sexual com o seu parceiro ou parceira todos os dias. Você pode não estar disponível, não estar interessado, não estar predisposto sexualmente falando. Mas isso é uma mudança, porque antigamente eram os deveres maritais. A mulher tinha... E você era constrangido a fazê-lo. A mulher tinha que cumprir os chamados deveres maritais, né? Os deveres maritais. Só que hoje a sociedade, graças a Deus, evoluiu e não há essa obrigatoriedade machista como era na década de 70, 80 ou algo do gênero. 90. 2000. Pois é. Em algumas sociedades ainda existe, principalmente no interior do nosso Brasil. Mas qual que é a solução? Você pode lutar por não ser agredida. O fundamental para que a lei funcione, e aí nós vamos voltar à sua primeira pergunta, para que serve o direito penal? O direito penal, ele é a repressão da válvula de escape social. Então, se você não denuncia, a máquina não funciona. Você só pode ter um crime para ter uma solução do judiciário se é uma denúncia, para que o delegado investigue, para que o Ministério Público ofereça essa denúncia, para que chegue no judiciário. Aí nós vamos para um segundo problema. Como que essas pessoas são recebidas nas delegacias? E como que você pode chegar numa delegacia para fazer a denúncia? Isso é muito importante. Sem dúvida. Porque, veja, já há um preconceito em geral do delegado em receber um menino estuprado, uma mulher estuprada, ele não tem o que a gente chama de acolhimento. Eu vou ter que te interromper por aqui, que o seu tempo estourou, o nosso tempo estourou, o seu e o meu, mas como você estava falando, estourou, e vou para o intervalo. Voltamos já já. Até lá e obrigado. Você quer... Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, recebendo hoje o doutor Antônio Gonçalves. Estamos ao vivo e você querendo participar, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. E o programa de hoje estamos falando sobre crimes sexuais. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre estupro.
E você estava dando uma dica, eu interrompi, então devolvo o tempo. Tem todo o tempo do mundo para dar sua dica aí, por gentileza. Muito obrigado. Eu falava da questão do acolhimento. E o que seria o acolhimento? O acolhimento é a forma como a vítima é tratada, que isso é muito importante. O estupro ele não é um crime que ele tem uma rotina. E a vítima, ela varia muito de acordo com a violência psicológica, física que é empregada. Então, a forma como você aborda a vítima é muito importante. Isso se chama acolhimento. E o acolhimento acontece tanto numa delegacia, quanto num hospital, como numa clínica. Então, é fundamental que você tenha esse acolhimento. Na delegacia é um pouco mais difícil, dado o volume que tem na delegacia. Então, eu vou dar a dica de como que você também pode contribuir para esse acolhimento. Você tem que chegar e se manifestar. Olha, eu fui vítima de um crime sexual. Você não precisa expor a sua intimidade. Olha, eu fui estuprado ou algo assim. E nem se sentir envergonhado com isso. Exatamente, era aí que eu ia chegar. Você tem que manifestar o seu direito. Você tem que ter a sua voz. E fundamental, nós temos a questão dos estupros masculinos, que é muito pouco tratado, mas eles existem. E já há um preconceito social gravíssimo de comparar o estuprado masculino com o homossexual. A falar, você não foi estuprado, você é um homossexual que não teve uma resolução saudável na sua relação. Não necessariamente. É mesmo que for. Mas um homem pode ser estuprado. Claro, pode. Um menino pode ser estuprado e você tem que saber conversar com essas pessoas. Mesmo que a pessoa seja gay, ela também pode ser vítima. Lógico. Ela não quer, de repente, uma violência, ela... E é muito comum. E eu gostaria... Chegou uma pergunta aqui, eu vou ter uma... Vamos só responder essa pergunta e passamos já. A pergunta é do Jaime Bonfilioli, me chamou muita atenção a pergunta do Jaime, por isso que eu parei, dei até uma gaguejada aqui, porque eu gostei muito da pergunta dele. Bem-vindo, Jaime, participando sempre conosco. E ele fala o seguinte, como o juiz acha que um homem que pratica crimes sexuais possa ser curado por tratamento, já que há motivação patológica nos atos? Essa é a grande questão. O estuprador, ele tem uma deficiência química no cérebro. Então, se você não consegue avaliar e tratar essa dependência, e essa dependência ela não é passível de um tratamento psicológico, não é fazendo terapia, não é isso que vai resolver apenas. Precisa ter um tratamento químico para você suprir essa deficiência de substância que a pessoa tem no cérebro. Aí depois você pode ter um acompanhamento psicológico, principalmente para a pessoa compreender o que ela faz, porque muitos não têm a mínima ideia do dano que ela produz. Ele só tem algo que a gente chama de uma compulsão. Ele tem uma compulsão de praticar aquele delito e não é para... Atenção, não estou justificando a conduta. Nem relativizando. Nem relativizando. Mas ele tem uma compulsão sexual e não necessariamente ele enxerga qual é o alvo, ele quer se livrar dessa compulsão. Então, se você não consegue ajudá-lo para ele extirpar essa compulsão, ele vai seguir. E não importa se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, ele não tem o poder de distinguir isso. E ele, mesmo que fizer a castração química, não vai adiantar nada, porque o problema dele é a compulsão, vai estar no cérebro dele ainda. O problema é mental, então não não está no sexo dele. E mais, não é nem mental, é químico. Se você não tratar a ausência da substância que controla essa compulsão, ele fica incontrolável. É o rapaz aí que aconteceu. É o caso. Agora, nós estávamos falando, antes dessa interrupção dessa pergunta que eu achei bastante interessante, dessa contribuição do Jaime, nós estávamos falando sobre estupro de menores. E hoje saiu nas redes sociais, o UOL e outros, noticiaram que um menino de 11 anos foi colocado numa cela de uma pessoa condenada ou presa por estupro. Eu queria saber a sua opinião. Olha, essa questão de estupro de menores é uma coisa delicada, né? Inclusive, você relatou aí esse caso, eu vou te relatar um segundo caso. De um rapaz, não sei se você viu, um rapaz que se passava por assistente social, só com menores. Ele tinha feito mais de 20 estupros de crianças.
se fazendo valer do cargo que ele nem tinha. Ele se apresentava como assistente social para ter contato com as crianças. Então, a grande questão é, nós temos que valorizar as nossas crianças. Claro. Porque a sociedade, quando ela se moderniza, ela tem sempre um lado positivo e um lado negativo. O acesso se tornou muito facilitado pelas redes sociais. Então, a internet, ela possibilita uma via de mão dupla. Você, criança, tem acesso muito cedo à comunicação, só que o adulto também pode se privilegiar desse acesso também. Então, nós temos algo que se chama pornografia infantil na internet. É uma coisa muito severa. Você abre uma porta, inclusive, para pedofilia. Isso é uma coisa muito complexa. E tem sido inúmeros os casos relatados de prisão de pessoas nessas circunstâncias, né? Não muito tempo atrás, teve um programa aí, o Big Brother, que teve um pedófilo dentro do programa, ele foi retirado do programa e preso. Ele tinha uma relação com uma menor de idade, não era? Com uma menor de idade, exatamente. Ele falava sobre isso o tempo todo, né? Foi por isso que ele foi expulso. Exatamente. Porque uma moça denunciou ele. Uma moça denunciou e mais, o computador dele foi apreendido e dentro desse computador foram descobertas uma série de fotos de vídeos com crianças. Ele mandando vídeo e recebendo vídeo de crianças. A criança, ela tem um grande problema. Ela não tem o seu juízo e o seu discernimento completo formado pela limitação da própria idade. É totalmente compreensível. E essas pessoas se fazem valer dessa lacuna e oferecem solidariedade e simpatia para ter uma aproximação. É uma criança ingênua, né? E através dessa porta que se abre, a criança não tem malícia, ela não vê maldade, mas ele é mal intencionado. Então ele se aproveita da rede social para transmitir a mensagem dele. E o estuprador, ele tem uma forma muito sutil de se inserir com a criança. Ele vai criando a confiança com o passar do tempo. E a criança pensa que é um amigo, que é um colega, que é o cara com quem ele vai contar os problemas do dia a dia. Só que o plano de metas do estuprador é totalmente diferente. Claro, ele é um adulto vocalizando uma criança, né? Exatamente. E aí como lidar com isso? Acompanhe na sua casa, você pai, você mãe. Não digo para você fazer uma censura no seu filho, porque você sabe que essa não é o caminho. Mas acompanhe, ainda que à distância, com quem o seu filho conversa habitualmente, para ver se está tudo indo bem. Seja amigo do seu filho. Exato. Não afaste o seu filho, porque hoje nós estamos em algo que eu falo sempre. Nós estamos na união do afastamento. Nós temos milhares de amigos na internet, mas fisicamente não tem ninguém. Não. Então, se você não se faz amigo e presente do seu filho, ele vai suprir essa lacuna pela internet. E vai arrumar outra amizade. E lá não está escrito quem é bandido. Não. Então, cuidado, acompanhe, porque a pornografia infantil é uma coisa que cresce e dissemina cada dia mais. Não tem dúvida. E existe eu trouxe até um especialista certa feita aqui, que falou sobre internet profunda. É uma internet que a gente enxerga na internet, a gente enxerga 10% do que há de conteúdo, porque abaixo daquilo se chama profundo através de programas. Ele trouxe aqui até, era um delegado da polícia, e trouxe até fotos, não ensinou como você falou. Eu vou mostrar o que é a internet profunda. Então ele trouxe foto de site, falou, não sei se é verdade ou não, mas vendendo armas, outros vendiam seres humanos, crianças, enfim, tinha tudo que você possa imaginar, drogas. Um submundo, né? É o submundo. Tudo que você possa imaginar que é ilícito, detestável, estava presente lá, né? E nesse mundo que as pessoas, eu imagino, né? Já traficam essas fotos, essas coisas todas, que é uma tristeza muito grande, né? É perigoso, né? Porque a gente sempre parte do pressuposto de que o ser humano é bom. Só que nem sempre ele é. Não, infelizmente não. Então, fique atento na sua casa, porque, voltando ao nosso primeiro bloco, na questão do estupro, a maior parte das pessoas estupradas, infelizmente, são crianças. São as vítimas contumazes
desse crime realmente hediondo são as crianças, e elas são o nosso futuro, né? E preste atenção, principalmente, eu não quero que quem está nos assistindo ache que eu sou um alarmista, né? Mas o estupro também acontece dentro dos nossos lares. Acontece, o abuso sexual acontece, o pai que abusa da filha, o padrasto que abusa da filha, a mãe que abusa do filho. O namorado da mãe, enfim, o padrasto. Aí os casos são os mais variados e às vezes até cumplicidade de pai, mãe, enfim. Essa coisa. Lembra aquela nossa conversa sobre a confiança da internet, que o estranho tenta obter essa confiança com a criança? O adulto que está dentro de casa faz o mesmo movimento, só que, diferentemente do estranho, ele conhece todos os gostos e fraquezas daquela criança. E às vezes ele a seduz, a criança sequer consegue discernir o que está acontecendo. Ela só descobre que ela é abusada no ato do abuso. E aí o pai, o padrasto, ele usa dessa atmosfera familiar para silenciar a vítima. Eu vou encerrar esse bloco por aqui. Voltamos já já no terceiro bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o Dr. Antônio Gonçalves. Estamos falando sobre crimes sexuais. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo. Faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. E no intervalo chegaram algumas questões aqui que eu gostaria de fazer. A primeira delas é o Rodrigo do bairro do Paquembu. Bem-vindo, Rodrigo, ao nosso programa. E ele pergunta, como tipificar um crime sexual se não houver testemunhas e nem prisão em flagrante? Será a palavra de um contra o outro? Olha, o fundamental é que seja feito no Instituto Médico Legal, o IML, o exame de corpo de delito. E ainda que não fosse possível, por qualquer motivo, fazer esse exame e haja só a palavra dos dois, a palavra da vítima prevalece. Pela riqueza de detalhes. Sim. O que pode acontecer, e isso também é comum, a vítima ter algum tipo de bloqueio em determinadas partes da história.
Isso é comum, isso se chama repressão dos sentimentos. Foi tão grande o constrangimento que ela bloqueia algumas partes para não reviver o que aconteceu. Isso é comum. Mas, com um psicólogo, um acompanhamento especial, você consegue preencher essas lacunas com o passar das conversas. E em geral, as crianças, quando são abusadas, não se lembram, não sabem dizer, desenha, como é fazer desenhos. Na questão da criança é delicado esse tema, porque você precisa de um profissional muito especializado, para não induzir. Porque além da indução tem um outro problema. A criança, ela pode fantasiar. E ela pode criar falsas memórias que não existem. Então, já aconteceram casos da criança ter uma história perfeita de que ela foi estuprada e não foi. Como que você apurou isso? Pelo exame de corpo de delito, foi feito um exame interno nessa criança e ela estava intacta. Mas ela tinha uma convicção psicológica de tudo que aconteceu e não aconteceu. Vou fazer outra pergunta, a pergunta da Luciana. Luciana Cidade Patriarca, bem-vinda, Luciana. Ela diz, qual o procedimento correto que uma mulher deve tomar diante de uma situação dessas? Olha, pois às vezes da delegacia as coisas pioram. Ela tem razão, viu? Em geral pioram muito. Pioram muito, ó. Pega um cretino pela frente, né? Olha, na questão da denúncia nós temos alguns problemas. Independente da delegacia, a mulher ela precisa ter coragem para ir até lá. Já é o primeiro passo. Porque o preconceito social que ela pode sofrer no bairro é muito grande. Então, nós temos, esse dado é um pouco alarmante, nós só temos 10% dos estupros que chegam na delegacia. Justamente por isso, a mulher ela não quer ficar mal falada no bairro, ela não quer que as pessoas saibam. Pior, ela tem medo que o marido abandone. Às vezes ela depende economicamente do marido, então ela pode ter uma filha que é abusada, ou ela é abusada e ela prefere se submeter ao constrangimento a perder o lar de uma maneira geral. Isso também acontece muito com violência doméstica, é um tema correlato. Ela é agredida, ela é maltratada, mas no final das contas quem coloca a comida na mesa é o agressor. Então ela fica num paradoxo, porque se ela denuncia e o marido é preso, aí não tem comida em casa. Mas o fundamental é ela não ter medo de denunciar, porque senão isso se torna uma rotina no qual a vida dela pode ser o último alvo dela ou de uma filha, um padrasto pode agredi-la, violentá-la, e isso não tem preço que retorne esse lar. Eu não queria encerrar esse ciclo aqui de perguntas sem pedir para você uma orientação do Pérola Byton, que eu acho importante o hospital, que as vítimas devem se dirigir ao Pérola Byton. Esse Pérola Byton é um hospital que ele é especializado para vítimas de questões de crimes sexuais. Os profissionais já são preparados e treinados para isso. Então, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, aqui em São Paulo. Então faz toda a diferença. Lembra que nós falamos no primeiro bloco da questão do acolhimento? É um hospital preparado para fazer o acolhimento. Então a forma como você é recebido diz tudo. E também não quero deixar sem resposta a questão da delegacia. Se por algum motivo você foi maltratado numa delegacia, denuncie também o delegado. Vai na corregedoria. Vai na corregedoria, vai aqui na Comissão de Direitos Humanos da OAB, denuncie o delegado, denuncie os maus tratos. O que você não pode, nos dias de hoje, é se calar. Porque se você se cala, você perde o seu direito. Hoje nós não podemos mais nos calar. É exatamente pelo silêncio que o crime se permeia. Não é a lei que vai coibir o crime, é a denunciação desse crime. Agora, nós estamos falando de crimes sexuais. Um dos crimes sexuais que nós estamos vendo com muita frequência é o que leva a crimes sexuais é o tráfico interno de seres humanos ou tráfico internacional. Ou seja, garotas, garotos que são trazidos de um estado, de uma cidade do interior com uma certa pobreza, sobre a falsa promessa de trabalho, são trazidos para São Paulo ou são levados para o exterior. Como prevenir isso? E realmente isso é lenda urbana ou acontece? Olha, antes nós tínhamos a desculpa da estatística, né, que não havia estatística sobre isso, porque não havia o relato.
Exato. Só que isso sempre aconteceu. E a busca por melhores condições fazem com que as pessoas tomem medidas desesperadas. Essa busca por melhores condições, às vezes você negligencia os alertas que a vida lhe dá. Então, uma proposta que em geral você não aceitaria, você aceita porque você está sofrendo, você não ganha quanto você acha que ganha, e de repente aparece um indivíduo que tipo oferece um apartamento que para você ser modelo, para dividir esse apartamento com mais 3 meninas, você vai desfilar inicialmente no Brasil, depois você vai para o exterior, vai para Itália, ou para os Estados Unidos, ou para a França, para você desenvolver a sua carreira. Aí você chega aqui em São Paulo, realmente tem mais 3 meninas no apartamento, só que aí não aparece o trabalho. E aí esse indivíduo fala, olha, é que você ainda não é bonito o suficiente, você precisa chamar a atenção por outros motivos e tal. E ele te induz, lembra daquela nossa conversa da indução? Ele te induz, sem que você esteja consciente do que está acontecendo, a você fazer outro tipo de trabalho. Não significa vender o seu corpo, mas você participar de outras oportunidades. Até que ele fala, olha, aqui no Brasil está tudo muito difícil, você vê, não está conseguindo. Apareceu uma oportunidade no exterior. Se você vai, ou se você não participa a sua família de tudo isso, você pode fazer um caminho sem volta. E tomar cuidado com promessas. Coisas muito fáceis muito geram fácil. suspeitas. Queijo fácil só em ratoeira. Sempre lembrar. Porque existe também uma participação da vítima nisso, né? Aquela vontade da pessoa triunfar, ter um sonho, ela se deixa iludir. Quantas vezes eu vejo no meu escritório pessoas que são vítimas de golpe, mas elas, de certa forma, assim, não... Estou explicando o lado psicológico, talvez você possa explicar melhor. Elas ajudam, elas acreditam. Sabe aquela história? A sua segurança também depende de você. Então, a sua autocolocação em risco é tudo. Então, não seja vítima do próprio golpe. Você concorda comigo que, lembra aquele ditado popular antigo? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. É muito estranho uma pessoa que nunca lhe viu, não lhe conhece, fala para você, ó, vamos para o exterior, que a sua carreira está lá. Você é uma mulher linda, maravilhosa, vai ficar rica do dia para noite. Você vai ser a nova Gisele Bündchen, olha, você é um sucesso, você é um arraso. Eu vou patrocinar tudo para você, eu vou te dar cama, comida, roupa lavada, você só tem que sorrir e agradecer. Não é bem assim que funciona. Quem trabalha com moda sabe o quão difícil é esse mercado, o quão difícil é triunfar nisso. Então não se iluda achando que, a modelo X, ela se deu tão bem, por que não eu? Você tem o seu potencial, mas fique atento para não se autocolocar em risco. Sempre desconfie da proposta. Quando você tiver a desconfiança, sabe como você elimina isso? Me apresenta o contrato. Cadê o contrato? Onde eu assino? Eu quero ler o que você está me propondo. Porque se for uma conversa enganosa, não tem o contrato. Ou consulte uma pessoa experiente, um advogado, um amigo, converse, divida isso com alguém. Mas começa pelo contrato, porque se ele começar a te enrolar, aí você fala, olha, vamos fazer assim, já que você não tem o contrato, eu posso trazer o meu advogado? Olha, o meu tio é advogado. Na família sempre tem um advogado. Advogado tem para tudo quanto é lado hoje em dia. Posso trazer meu tio para conversar com você? Aí você vai ver como não só a proposta muda de tom, como a própria pessoa desaparece. Sem dúvida. E mesmo se não desaparecer, vai sair muito mais barato para você levar um advogado, contratar um advogado, do que você arriscar a sua vida. Nós estamos nos 2 minutos finais desse bloco. Tem 2 perguntas, eu vou fazer uma, se eu não conseguir fazer a outra, não der tempo, a gente passa para o outro bloco. A primeira pergunta que eu vou fazer, ela é da Luciana, do bairro da Penha, do outro lado da cidade. Ela pergunta o seguinte, a gente denuncia, o indivíduo vai preso e é solto no dia seguinte. Como fica isso? Esse é o dilema, né? É a lacuna da lei. Aí nós voltamos ao começo da nossa conversa. Nós temos que ter eu não sei nem se nesse bloco a gente vai conseguir falar um pouco disso. Nós temos um problema chamado Congresso Nacional. O legislador, o indivíduo que faz as nossas leis,
se chama legislador. Mas quem é essa pessoa? Ela existe? Existe. Quem é? É o Congresso Nacional, que ele é composto pelo Senado e pela Câmara. Só que essas pessoas, não necessariamente, elas possuem a formação técnica adequada para criar uma lei. Ou estão interessados em resolver o problema dos outros. Que é muito pior. Então, como funciona? Nós temos um negócio chamado CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que ela faz a análise judiciária e legislativa de toda e qualquer lei. Então, a lei, ela inicia bem. Só que qual é o problema? Por conchavos políticos, por todos os acordos, a lei termina mal. Então, nem sempre o que se pretende é o que se alcança. Então, no caso da lei dos crimes sexuais, o que nós temos são aberrações como essa. Não há devida repressão porque a lei é mal feita. Ok, vou encerrar esse bloco por aqui. Volto já já no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Antônio Gonçalves, estamos conversando sobre crimes sexuais. E no intervalo chegou uma pergunta, a pergunta é do Jaime, ele volta com uma pergunta e ele diz o seguinte, o Jaime Jardim Bonfilholi, bem-vindo outra vez, Jaime. Ele diz, agradeço a atenção à minha pergunta anterior e permita-me formular outra. Depois do caso Escola Base, foi um caso triste, 1996, 97, por aí, a polícia, o judiciário e a mídia têm maior cuidado ao denunciar crimes sexuais, principalmente com menores? Já, minha resposta para você é em uma palavra, nenhum. O caos continua. O zelo é zero. Aliás, piorou com o passar do tempo, porque hoje nós temos a resposta do direito penal midiático. O que é isso? Hoje não se tem o menor cuidado em criar uma lei. Você se preocupa, dado a mazela social que nós temos hoje do nosso Congresso Nacional, você se preocupa só em atender o apelo social para buscar um voto aqui e outro acolá. Então você cria a lei na comoção social.
Você não vê nem o impacto que isso pode causar. Quer um exemplo? Vou lhe dar. A questão da redução da maioridade penal. Você não tem a solução de todo o universo prisional, não é a redução da maioridade penal. Você tem mais de 700 mil presos. Você não tem nem 20 mil menores em situação da Fundação Casa. Se você prender esses 20 mil menores e incorporar ao sistema prisional, você tem 720 mil pessoas. Vai resolver? Não é essa a questão. O problema é que o dia que o menor sai de lá, ele cursou a Universidade do Crime. E vai voltar pior. Vai voltar pior. Ele vai estar diplomado com mestrado e doutorado em violência. Aí vai ser pior. Se não recuperar aquilo, ele torna pior. E aí o que vai acontecer? Você vai continuar diminuindo a maioridade? Eu acho que é melhor, daqui a pouco é melhor matar no ventre mesmo, né? Extermina a criminalidade, extermina os pobres, os malfeitores, todo mundo. Isso é só para te responder que isso é um direito penal midiático. Isso, cada vez que um menor é atropelado ou é assassinado, esse assunto volta à tona. Você falou uma coisa bastante pontual, direito penal midiático. Nós tivemos no dia de ontem, hoje ainda está repercutindo, a morte de um reitor da Universidade de Santa Catarina, que, embora não tenha nenhuma conexão com crimes sexuais com que nós estamos conversando, tem conexão com o assunto do direito penal midiático. Uma pessoa é presa, acusada indevidamente de crime. Como que fica isso? O que é isso? Que fenômeno é esse? Como tratar isso? Doutor Martim, infelizmente nós estamos num momento muito crítico no nosso país. E certeza que eu vou ser apedrejado porque eu vou falar na sequência. Mas é a Constituição que diz isso. Ou seremos apedrejados juntos ou eu jogarei pedras em você. Olha lá, hein? A Constituição diz que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Estamos juntos por enquanto. Estamos juntos. Só que o que acontece na prática? A pessoa ela é presumidamente culpada e ela tem que provar a sua inocência. Estamos juntos, vamos levar pedrada juntos então. No caso do reitor, é um caso clássico. Ele foi condenado por antecipação. Por antecipação. Ele foi preso sem que houvesse qualquer tipo de responsabilização. Sem que houvesse culpa formada. Sim. Inquérito. E pior, ele tão honesto foi que não aguentou a pressão. É simples. O crime foi bárbaro, não foi nenhum crime. O crime que fizeram com ele foi midiático. Porque ele não suportou a pressão de ser acusado injustamente de ser um corrupto. E aí como fica? Você não vai conseguir reviver essa pessoa para matá-la de novo por algum outro crime. E o pior disso tudo é o seguinte, o país perde um homem formador de gerações, um intelectual, ser reitor não é pouca coisa, de uma universidade federal exige um conhecimento prévio, técnico, muito grande em educação, pedagogia, enfim, uma carreira sólida, e a gente perde isso. É que você sabe, doutor Martim, hoje existe, infelizmente, a questão do nós contra eles. A questão é que nós não sabemos quem são os nós e nós também não sabemos quem são os contra eles. Então, a rede social, nós já falamos disso aqui em algum momento, a rede social empoderou as pessoas. Então, todo mundo tem uma opinião sobre tudo na rede social. E todo mundo, mais do que isso, todo mundo tem uma lição de vida a dar, todo dia. Não, e é impressionante, e era aí que eu ia chegar. Você cria dois blocos de pessoas, há uma polarização e uma radicalização nisso. Porque ou você está a meu favor, ou você está contra mim. Não tem mais o debate, muito menos o meio termo, não tem diálogo. Então há uma radicalização nos discursos muito forte. E a mídia social, ela prolifera isso muito rápido. E você não consegue, às vezes, sabe aquele entrevista mal dada, mal editada, e você quis dizer uma coisa e falou outra? A repercussão na rede social hoje é muito maior do que antigamente. E às vezes você recebe a pecha, um carimbo social que você nem consegue se recuperar mais. Então, hoje em dia, com as questões da Lava Jato, da corrupção, eu não estou dizendo que não existe a corrupção, ela existe. Precisa prender essas pessoas? Precisa. Precisa apurar os delitos? Precisa. Mas você não precisa dizer que todos são culpados sem apurar o crime primeiro. Aí não pode... Durante a ditadura, havia a prisão para averiguação. Se você chegar a polícia e falar,
vou prender você para averiguar e pronto, você era preso. E a pessoa não voltava mais também. Não voltava, era presa. E aí se estendeu para prisão comum, prendia para averiguar, que virava uma moeda de negociação da Polícia Civil, fazia militar, enfim, essa era a ditadura, né? Essas prisões que estão acontecendo, prisões cautelares, essas prisões, prisão para averiguação, o cidadão vai lá para averiguação, não, ele vai lá depor. Isso quando a gente já não tem uma preventiva, né? E como é que chama quando eles levam para depor? É condução coercitiva. Condução, o cara nem sabe que tem que depor, é conduzido coercitivamente. Onde está isso no Código Penal? Como se ele tivesse recusado a contribuir. O cidadão está na casa dele, está na sua casa, de manhã abre a polícia, aqui é federal, vamos te conduzir coercitivamente. Mas peraí, ele se recusou aí? Exato. Cadê o mandado de prisão? Exatamente. Às vezes você é conduzido coercitivo, você não sabe nem o que aconteceu. Você não sabe nem o que você tem que depor. Não, fora o escândalo que das 10 medidas que o Ministério... Até que ficaram quietos ultimamente das 10 medidas aí, eles andaram... eu acho que desistiram delas, tão escandalosas que eram, né? Não, absurdo. As 10 medidas do Ministério Público. Você tem que se defender de coisas a qual você não sabe nem do que é acusado. E outra, uma delas era não ter acesso ao advogado, não era isso? Não, agora, isso é importante de dizer, já que nós desviamos um pouco o nosso foco, foi uma conquista aqui em São Paulo que nas audiências de conciliação agora é obrigatória a presença de advogado. Isso é uma conquista, porque as pessoas não sabem... Lembra aquela nossa conversa sobre autocolocação em risco? As pessoas não sabem o risco que correm de não ter um profissional para te orientar. Então, seja numa conciliação, seja numa condução coercitiva, seja num processo que você é acusado não sabe nem de quê, tenha o seu advogado. Porque ninguém sabe quanto tempo você demorou para construir a sua boa reputação. Mas eu sei o quanto tempo demora para ela ser destruída. O advogado é a última barreira entre o arbítrio e a liberdade. Exatamente. Ele é a última defesa da cidadania. E ali é ele que vai resistir por você. Por isso ele se torna, dentro do conjunto das profissões, aquela que foi escolhida pelo legislador constitucional como imprescindível, né? Exatamente. Indispensável à administração da justiça. E não ache que o advogado é seu inimigo. Eu não vou contar tudo porque esse advogado não vai me ajudar. Aí é que você se coloca em risco mesmo. Porque se tem alguém que pode te livrar de algum problema, é o seu advogado. Então conte para ele. Doutor Antônio, nós estamos nos nossos 2 minutos finais. A conversa está boa, está terminando e eu gostaria de ouvir suas considerações para encerramento. Eu quero fazer um convite a você de casa. Nós vamos ter um congresso que ele é promovido pela Comissão de Criminologia, pela Comissão de Direitos Humanos e por mais tantas outras comissões, que se eu falasse o nome de todas já acabaria meu tempo. Então, no dia 23 de outubro, nós teremos das 14 às 21 horas um congresso sobre crimes sexuais. Então, se você gostou da nossa conversa de hoje, tem mais interesse sobre o tema, na sede cultural da OAB, na Praça da Sé 385, no primeiro andar, no dia 23 de outubro, das 14 às 21 horas, estarei o Dr. Martim e tantas outras pessoas especializadas no tema para falar sobre crimes sexuais. Agradeço o convite, é sempre bom estar aqui com o meu amigo, com esse programa que eu tanto gosto, vi nascer e se desenvolver, e estar na TV aberta é sempre um prazer. Alegria toda minha de recebê-lo, toda nossa, da equipe da TV aberta. Obrigado pelos seus esclarecimentos, sua entrevista de hoje. E vou encerrando por aqui. Boa noite, meu nome é Martim Sampaio. Até lá.